Antes da cerimônia de premiação do 21º Troféu Mesa Redonda, gente, 21 anos de troféu. O goleiro Hugo comentou sobre a temporada do Corinthians e não se esqueceu de exaltar a dupla de ataque. Se liga só no que ele disse com exclusividade pra gente. Falamos há uns dias atrás, eu não sabia ainda, mas fico feliz. Acho que para coroar tudo que foi feito, todo o trabalho que a gente vem fazendo, não só eu, mas toda a minha equipe, todo o meu staff, minha família. E estar aqui para mim é motivo de muita gratidão a Deus e eu só tenho a agradecer. Agora aqui ia chegar o Memphis Depay, o Yuri Alberto meter 31 gols, vocês terminarem com 9 vitórias, isso você não imaginava, não adianta falar que imaginava. Não tem como imaginar isso, não tem como imaginar isso. Mas é motivo de gratidão, cara, gratidão e felicidade. Eu estou muito feliz por tudo que a gente viu nessa reta final de campeonato. O Yuri merecia demais terminar o ano dessa forma por tudo que ele sofreu. Apanhou pra caramba, né? Ele apanhou demais, ele não merece isso. A pessoa dele não merece isso. Aí o Memphis chegou para botar a cereja do bolo e a gente terminou o ano dessa forma e nos dá muita esperança para que a gente possa pensar em voos mais altos em 2025. Ai, que simpatia. E como o Hugo estava elegante no troféu. E ele vibrou com a premiação em vários momentos, né? E participou mesmo, Participou, gritou. Mas você sabe que quando o atleta está mais próximo do torcedor, você começa a ter uma outra imagem. Eu não conhecia o Hugo, um cara muito simpático. Você conversou com ele? A fase dele. Conversei um pouco com ele aqui, o próprio Yuri, o Estevão, né? Então, você começa a estar um pouco mais próximo desses jogadores, você começa a ver que não é aquilo que muitas vezes a gente vê na imprensa, vê na televisão. E eu gostaria de verdade de que pudesse abrir um pouco mais as portas para os jornalistas, para os torcedores, para que pudesse ter esses momentos. E aí diminuiria muito as críticas para cima desses atletas. Com certeza. Né? Falta muito isso, né? Desde a pandemia, infelizmente, os clubes se aproveitaram para fechar as portas e não mais abrir como era antes. Alguns voltaram a abrir um pouquinho, mas outros, como o Palmeiras, por exemplo, nunca mais abriu a porta para um treino. É como se os jornalistas fossem os inimigos e atrapalhassem o trabalho do dia a dia. Muito pelo contrário. Poxa, você que trabalhou numa época em que os jornalistas tinham livre acesso, não era legal ter a parceria com os repórteres, conversar, trocar ideia? E outra coisa, você podia esclarecer. Fez um comentário, você esclarece, o atleta esclarece ali, pronto e quebra e para ali. Isso. Fica tudo muito distante, né? Muito. Eu perguntei uma coisa, eu perguntei pro Estevão assim, e aí, você tá aprendendo inglês? Pro ano que vem, né, que ele vai embora pra Inglaterra e tal, e ele, putz, eu tô, mas tá difícil, sabe assim? Então assim, você vê o lado humano da pessoa, senão fica tudo muito mecânico. Fica robotizado, né? Não é legal. Impessoal. Exato. O Corinthians divulgou os bastidores do último jogo da temporada, a vitória sobre o Grêmio no domingo. E o atacante Memphis fez um discurso para os demais jogadores. Vamos ver um trechinho. O presidente, o staff, o coach, Fábio, and the people that receive me every day, as pessoas que recebem, fisioterapeutas, coach here, everyone, todo mundo aqui, they help me a lot to be adapt quick. The most I want to congratulate is the players because they welcomed me like a family. It's not easy, não é fácil, because I'm coming from Europe. Ele veio da Europa, ele tem que adaptar, to a new country, um novo país. Directly, I felt home because everybody se sentiu em casa. Everybody gave me like positive energy, porque vocês deram uma energia positiva para ele. So I just want to thank you for that. Our challenge for next season to change something in our mentality and mudar um pouco a nossa mentalidade. Because I see the quality in everyone, but with quality only you cannot win titles. And we see this season because we had 2 semifinals. A gente viu isso essa temporada, 2 semifinais, we were not 4 jogos. able to take it our way, and I think that has something to do with the mentality and concentration on the training. So let's go on vacation. It was so heavy for you guys, not for me. I mean, I'm here 3 months, so enjoy the vacation and come back with something like. Vamos voltar com alguma coisa pra gente rever o que a gente fez, olha no espelho. What can I do for Corinthians? E pensa for the team, o que a gente pode fazer melhor pro Corinthians. Win a title, because we need para ganhar títulos. We're going to win titles, but it doesn't come with one day, just the games. It starts with the training. Thank you so much. Desgrila, gente, mas que é isso? Isso começa no treino. É o que mais os treinadores estão falando hoje. Então o atleta hoje ele precisa entender
que ele é um atleta e tem que ser profissional. Tem que ser profissional no dia a dia. O horário, a postura. Então, sem dúvida nenhuma, a torcida requer sim, não só do Memphis, mas de toda essa equipe, para vir com uma postura completamente diferente para o próximo ano e conquistar títulos. Começa no treino e olha como ele treina bem. Ó, vamos mostrar o treino. Não precisa, né? Não, é espetacular o treino do Olha lá, Memphis. ele fez falta. Fez falta, brinca, dá risada, joga sério, treina falta, faz o gol. E a bicicleta, sabe que ele treina de bicicleta também? O gol, o laço que ele fez de bicicleta. Em 3 meses, esse rapaz, mas também tem um outro lado, ele foi muito bem acolhido, como ele disse na entrevista. Sim, sim. Porque na Europa, você viu o que ele falou? É diferente, né? Acho que o povo é mais frio e tudo mais. E aqui ele foi abraçado pela equipe, abraçado pelos corintianos. O jogador precisa também se abrir para isso. Porque também tem muita gente que vem de fora e fica ali recluso, fica meio fechado no mundo dele, e tem muito mais dificuldade para se adaptar do que uma pessoa como ele, que veio de coração aberto para aprender a cultura, para aprender como lidar com as pessoas daqui. Tem ele na Gaviões? Para entender o futebol. E isso aí que ele fez, de ir na Gaviões, de ir na periferia. São Bernardo, ele foi no ABC, foi cortar cabelo não sei aonde, foi ver futebol de várzea. Essas coisas que ele fez, com certeza ajudaram demais a ele se adaptar rápido, não só fora de campo, entre as pessoas, mas também dentro de campo, porque ele se sentiu à vontade. Quando eu cheguei na Alemanha, 2 coisas eu coloquei em prática. A primeira, aprender a língua, e a segunda, a cultura. A partir do momento que eu aprendi a língua e a cultura, eu me integrei. Demorou e foi quanto muito tempo mais fácil. Para se aprender alemão? Você começou a aprender antes? É difícil, é muito difícil o alemão. Com as palavras, mas mesmo assim as pessoas começam a entender que você está ali querendo aprender e passa algo positivo. Não, o Memphis já está. E quando ele foi na Gaviões? Depois eu te conto o bastidor que eu soube da Gaviões. Beleza. Bola do Corinthians, já que estamos em 2024, né? Entrando em 2025. Idas e vindas do Corinthians, jogadores que devem retornar ao Corinthians, jogadores que estão emprestados e devem retornar ao Corinthians. O João Pedro Choca, zagueiro do Ceará, zagueiro do Corinthians, né? Está emprestado ao Ceará, ele tem 20 anos de idade, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, jogou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogou ao lado do Bidon, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegou a jogar no time profissional do Corinthians, mas foi emprestado para o time do Ceará para ganhar maior rodagem, para ganhar mais experiência e vai retornar à equipe do Corinthians para a temporada 2025. Será mais um zagueiro do Corinthians. O Corinthians que ainda tenta a contratação de um 4º zagueiro, de um zagueiro canhoto, de um zagueiro pela quarta zaga. E pode, por que não, contratar um zagueiro também internacional. Fala-se no nome do Sérgio Ramos, dos lados do Corinthians. Seria uma contratação bombástica, uma contratação midiática. Mas o João Pedro Choca, na verdade, João Pedro Choca é o apelido dele, ele vai retornar para o Corinthians e ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Outro jogador que vai retornar ao Corinthians e vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias é o Rony, volante, que está no Atlético Goianiense. Tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Termina o contrato dele de empréstimo com o Atlético Goianiense e ele retorna para o Corinthians, vai ficar à disposição do Corinthians. O Rony, também revelado nas categorias de base do Corinthians, o torcedor corintiano conhece bem, né? De jogador de forte marcação no meio de campo. Ficaria mais um jogador para a posição à disposição do técnico Ramon Dias. O Corinthians tem vários volantes, né, de marcação. Tem o José Martínez, tem o Ranielli, tem o Alex Santana, tem o Charles, tem vários jogadores ali de marcação no meio de campo, mas o Rony seria mais uma opção para a equipe do Corinthians. Esses são jogadores emprestados e que devem retornar à equipe corintiana. Agora, jogadores que estão de saída, jogadores que estão em fim de contrato e devem sair do Corinthians, devem ser dispensados. O Caetano, zagueiro, 4º zagueiro, que não foi aproveitado pelo técnico Ramon Dias, né? Não foi aproveitado, não caiu nas graças do técnico Ramon Dias. O Internacional pode ser o destino do Caetano. O Internacional de Porto Alegre está de olho no Caetano. Termina o contrato dele agora no final do ano, ele não vai renovar o contrato e ele vai ser dispensado, portanto, do Corinthians. O Matheus Araújo
garoto revelado nas categorias de base do Corinthians. Também é outro que não foi aproveitado pelo técnico Ramon Dias. Chegou a ser aproveitado a última vez, se eu não me engano, pelo Vanderlei Luxemburgo. Foi bem aproveitado pelo Vanderlei Luxemburgo, mas pelos últimos técnicos que passaram pelo Corinthians, ele não foi aproveitado. Principalmente pelo Ramon Dias, que sequer colocou o menino para jogar. Então, o Matheus Araújo, outro jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, vai ser negociado. Outro jogador que vai ser dispensado do Corinthians, o Juan Oliveira. O Juan Oliveira, que está recuperado de uma contusão grave no joelho. Aliás, ele teve várias contusões no joelho, né? Várias contusões graves. O Corinthians não vai apostar nesse jogador, termina o contrato dele com o Corinthians e ele também será negociado, o Juan Oliveira. Agora, jogadores que estão negociando a permanência no Corinthians, jogadores que podem permanecer. Lembra do Maicon? O Maicon. O Corinthians entende que ele é um bom nome para continuar e já abriu negociação para a extensão do contrato. Ele pode continuar no Corinthians. Jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Corinthians quer renovar o empréstimo do jogador, a extensão contratual de empréstimo. Termina o contrato dele agora no fim do ano. Ele não pode jogar porque está machucado, mas já está recuperado de contusão, está se recuperando de contusão, e o Corinthians entende que ele seria uma boa ali para segundo volante. O jogador pode jogar até de primeiro volante também, mas mais de segundo volante seria uma boa para ser aproveitado. O Corinthians olha com bons olhos para o Maicon. Então, o Corinthians tenta renovar o contrato desse jogador. O Giovani, como é que está a situação do Giovani? O Corinthians gosta do jogador, o técnico Ramon Dias gosta do jogador, já utilizou o jogador, inclusive, mas o Corinthians tenta garantir a permanência do jovem atacante. Ele tem vínculo contratual com o Corinthians até junho de 2025. Só que o jogador foi afastado nessa reta final de 2024, porque ele, em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E ele não está querendo renovar o contrato com o Corinthians. Aí é uma decisão do Giovani. A decisão do Corinthians é que ele permaneça. O Corinthians gostaria que ele permanecesse no clube, mas o Giovani parece que está querendo respirar novos ares e deve deixar o time do Corinthians. Thales Magno é outro que o Corinthians está tentando uma extensão contratual. Ele tem vínculo com o Corinthians até julho de 2025, até o meio do ano, portanto. E o valor fixado para compra de 13 milhões e meio de dólares. Muito dinheiro para comprar o Thales Magno. Portanto, o Corinthians deseja e tenta a permanência do jogador, mas por empréstimo. Já está conversando com o New York City, que é o dono do passe do jogador, dono dos direitos econômicos do jogador, para que ele permaneça por mais uma temporada no Corinthians. E está avançada essa negociação. O Thales Magno deve ficar no Corinthians por mais uma temporada. E o Romero? O Romero tem a renovação de contrato automática, né? Gatilho por mais um ano contratual. Foi atingido em 2024 a questão das cláusulas de renovação contratual. Mas acontece que o jogador quer ficar no mínimo por 2 temporadas. Ele quer ficar 2 anos no Corinthians, pelo menos. Mais 2 anos. E aí, para ficar mais 2 anos, ele também quer um aumento salarial. Ele gostaria de receber em torno de R$1 milhão para ficar no Corinthians. E é isso que está pegando a questão salarial e o tempo de contrato. Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o seguinte: o Yuri Alberto até agora não recebeu nenhuma proposta do futebol da Inglaterra. E ele já disse, inclusive numa premiação que ele recebeu da TV Gazeta, como artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele disse que vai ficar no Corinthians, que sim, vai permanecer no Corinthians. Mas ele disse também que tem o sonho de jogar no futebol da Inglaterra. Mas, por enquanto, não chegou nenhuma proposta para o Yuri Alberto do futebol inglês. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.